Jesus é o Filho da bênção. Então diga em nome de Jesus: eu estou livre. Que bom que vocês estão confessando com rapidez, que o padre quer voltar para a pregação, ele falou. Veja, faz um propósito. Hoje de manhã Deus me deu essa oração. Se você não confessar aqui, não é pecado. Faça o propósito de sair daqui e procurar um padre, que o teu pecado já não tem mais força em você, mas você tem que cumprir esse propósito. Sai daqui, essa semana você tem que procurar um padre. Eu trago isso muito de um diretor espiritual meu, que hoje Deus já recolheu ele no céu. Ele dizia assim: Ironi, se você estiver num pecado, veja, você não está autorizado a fazer isso, mas eu estou dizendo o que ele falou para mim um dia, numa direção espiritual. Se você estiver num estado de pecado que você não pode comungar, comungue e procure-me, ou procure um sacerdote em seguida e confesse. Às vezes eu chego na hora da missa, eu vou procurar o padre. Se eu precisar confessar, eu vou lá procurar. Se ele disser assim, eu não posso, eu sei que eu posso comungar, porque depois eu vou procurar um que pode. E ali eu vou dizer: eu comunguei em pecado porque não encontrei a misericórdia aonde procurei, mas peço perdão de ter comungado e agora quero recomeçar confessando o meu pecado. É muito importante isso. Deus não vai te vetar a misericórdia. É o amor com justiça. É o amor que ama com misericórdia e que sabe que a misericórdia de Deus é justa. E se você tem um propósito de ser justo, de buscar a libertação, e você não encontrou, a culpa não é tua. Deus vai te amar daquele jeito até que você cumpra aquele propósito. Mas não enrole Deus. Amanhã, Senhor, amanhã eu vou. Amanhã é algo que não existe. O mundo está num caos hoje, meus irmãos. Isso os cientistas estão falando. O pânico, a depressão dos dias de hoje é falta de amor, é falta de misericórdia. Dizer que uma pessoa depressiva está endemoniada é quem está dizendo isso. Endemoniado podemos estar todos nós com depressão ou não. Agora, ver um irmão, uma irmã fragilizado num sentimento de opressão e dizer que essa pessoa é uma pessoa endemoniada, é um ato de desamor terrível. Que a pessoa já está no caos, é enterrar a pessoa viva. Isso é quase um infanticídio. Espiritualmente é um infanticídio. É enterrar uma pessoa viva. Então, Deus, ele é extremamente misericordioso, mas a sua misericórdia nasce da extremidade da sua justiça. E é por isso que Jesus vai dizer a Santa Faustina: a última tábua de salvação da humanidade é a misericórdia. E quando ele questiona ela sobre isso e pede que ela se torne uma fonte de misericórdia, eu escrevi um livro, vai ser lançado agora na Festa da Misericórdia, sobre a misericórdia. E já escrevi, já está pronto os áudios, estamos transcrevendo, mais 3 anos, todo dia com a misericórdia. Todo dia, e quem está aí nas nossas redes sociais, aliás, eu queria que vocês pegassem isso. Torne-se um apóstolo da misericórdia. Você não está seguindo o Ironi, não está fazendo o que o Ironi manda. O que eu estou gravando ali, olha, Deus sabe o sacrifício que eu fiz, já gravei até o final de 2025. Nós precisamos terminar esses livros agora para poder apresentá-los, porque o Senhor disse 2023, 2024, 2025, só com a minha misericórdia. Os males que vão vir sobre o mundo serão tão terríveis que só de pensar nele o ser humano vai morrer. E aqui está o caos. Porque os cientistas dizem que o mundo buscou tanto a solução fora de Deus, que hoje chegou no caos de acusar que Deus, em mais de 2000 anos, não resolveu o problema do mundo, então nós temos que ter um outro Deus. E está buscando Lúcifer. Está buscando as ideologias. Ideologia vem de ideia. Alguém teve uma ideia. Quando eu sigo alguém, eu já me torno maldito. Agora, o cristão não tem que viver de ideologia, ele tem que viver de palavra de Deus, da verdade, da profecia, da revelação. Eu não sou contra curso de autoajuda, muito pelo contrário. O que nós estamos fazendo aqui hoje com vocês é um curso de autoajuda.
Se eu pegar e falar contra isso, eu sou um idiota. Mas não é o curso em si, mas é hoje muitas pessoas com ideias pegam uma palavra de Deus para te convencer que ela te liberta, mas fazem você ser Deus. Você é vencedor, você tem capacidade, você consegue, você tem que ter propriedade, você tem que ter... Tem gente que chegou ao cúmulo, grandes pregadores nossos, cristãos católicos, eu não estou falando só do meio evangélico não. Eu, um dia, numa rede nacional de TV, tive que pegar a minha pregação, deixar do lado, para ir consertar uma pregação de um irmão, que disse assim: se você sofre é porque você é um idiota. Você não precisa sofrer. Se você está vivendo a miséria, é porque você é um ignorante. Eu falei: meu Deus, não dá para rasgar a Bíblia assim. Quando Jesus diz na Bíblia: quem quiser me seguir, toma a sua cruz e venha depois de mim. Ele não fala assim, ó: toma teu status social e me segue. Toma aquela melhor roupa, aquele melhor calçado, aquele bem mais precioso para você, que talvez seja a estimação de alguém que você ama muito, ou uma coisa. Eu tenho um sobrinho, eu falo que o Joãozinho, ele gosta de velharia. Ele vai na casa da minha mãe, aquela cadeira mais antiga que está lá, que ninguém aguenta sentar mais nela, que cheira cafofo. Aí eu vou guardar. Que bom que ele conserva isso. Mas mesmo que seja, porque para ele é precioso, é a história da família dele. Eu não estou falando mal dele não, gente, mas mesmo que seja esse bem mais precioso, Jesus não mandou você tomar ele para seguir. Ele mandou você tomar a tua humilhação, a miséria do teu pecado, do teu nada. Por isso que ele vai revelar isso. E eu descobri isso, e por isso eu estou vivendo intensamente. A tua miséria é a tua riqueza. Em seguida, quando Jesus desperta ela sobre isso, Jesus não está valorizando o pecado e a miséria minha, tua. Ao contrário, Jesus está dizendo: se você está tão miserável, tão dependente desse pecado, tão prisioneiro dessa opressão, é porque você precisa de mim. Você não precisa ser para o mundo alguém que tem todas as honras. Você precisa ter o céu. Você pode ter todas as desonras do mundo, mas se você tem o céu, você tem tudo. E se você tiver todas as honras do mundo e não tem o céu, você não tem nada. Aí Jesus vai dizer, quando ele fala da miséria, ele vai dizer a Santa Faustina assim: minha filha, você precisa ensinar o mundo sobre a misericórdia. Então eu quero que você pegue nas nossas redes sociais, todo dia, um artigo da misericórdia. É o que vai sair nos livros, já está aí. É o que está saindo agora, que já vai sair nos livros. Pegue e crie grupos do WhatsApp. Sabe aqueles grupos de transmissão? Espalhe essa voz da misericórdia para o mundo. Seja um apóstolo, uma apóstola da misericórdia. Viva um apostolado da misericórdia. Poucos dias o Marcelo estava junto, e graças a Deus eu achei que eu ia ser bombardeado, porque todo mundo ia pensar: tá de novo ele falando de política. Não é política. Nós estávamos numa adoração com Dom Juarez, falo até Parnaíba, no Piauí. Estava numa adoração, o bispo, de repente eu olhei para Jesus, eu estava assim aqui, o bispo estava aqui, Jesus aqui, e uma parede próximo ao Ministério de Música. Eu enxerguei naquela parede a imagem de um corvo, uma coisa muito negra, que só de olhar atemorizava. Eu estremeci, minhas pernas ficaram fracas, e do outro lado eu enxerguei uma águia, que não tinha limite à profundidade da visão depois daquela águia. E era só uma parede. Eu pisquei e falei: nossa, quem pintou aquilo ali? O cara é bom, hein? 3D perfeito. Aí eu olhei, parede, baixei a cabeça e falei: Jesus, eu devo estar ficando louco. Eu vi um corvo e eu vi uma águia. Eu ergui a cabeça de novo, estava lá o corvo e a águia.
Aí eu baixei a cabeça e falei, não, Jesus, se eu falar o que está vindo no meu coração, eu vou para a cadeia. E Jesus disse, se você não for preso por causa de mim, como que eu vou te libertar? Aí eu falei, então Jesus, você tem que dizer para o bispo confirmar isso em mim. Eu comecei que nem Faustina, que nem Helena Guerra. Helena Guerra disse, se for para me escrever para o Papa, manda alguém insignificante falar comigo. Ela tinha um pavor de uma secretária dela que chamava Hermínia. Era a pessoa que cuidava dela 24 horas por dia. Ela não podia nem ir no banheiro sozinha, que a Hermínia estava com ela, porque a família tinha medo, porque ela era muito mística, né? A família tinha medo que ela se perdesse, a Hermínia estava em tudo quanto é lugar com ela. E quando ela chega no café da manhã, a única pessoa que ela não queria ver era a tal da Hermínia, né? E a Hermínia chega e diz assim, Faustina, Jesus, melhor, Helena, Jesus pediu para você escrever ao Papa para ele consagrar o mundo ao Espírito Santo. Ela foi, eita Jesus fofoqueira. E foi contar para quem? Se qualquer outra pessoa falasse para ela, ela não ia acreditar que era Jesus. Mas como foi aquilo que era caro para ela, ela acreditou na hora. Naquele dia mesmo ela foi ao Papa. E a partir daquele dia, sempre que ela visitava o Papa, as filhas que ela levava morriam. Morriam. E ela começou a dizer, mas isso é uma maldição, isso é um castigo. E Deus disse, não, é flores oferecidas ao céu. E a primeira vez que a gente entrou em Luca, quem estava no primeiro grupo que foi a Luca, o primeiro retiro em Luca aqui? Tem Clorinda que está aqui, eu não sei se, quem mais? Lá, a Antonieta, e nós estávamos num momento de oração, e eu preguei e atendi 24 horas, porque era um retiro. Nós íamos numa peregrinação, eu estava só no pó da gaita, que diz o gaiteiro, né? Mas nós só tinha aquela noite, eu falei, eu vou passar a noite inteira atendendo. E num dos momentos de oração, o Senhor falou para mim, vai para o quarto. E eu deixei a pessoa que eu estava atendendo e fui para o quarto, porque no meu quarto estava o Padre Dudu e estava um menino de Minas Gerais. Quando eu entrei no quarto, o menino falou assim para mim, que bom que o anjo te mandou aqui, porque um de nós três vai morrer. Eu falei, podia ter ficado nada. Eu já conhecia toda a história dela, eu falei, lá vai. Aí o padre que se ferrou, né? Porque eu e ele confessamos dentro do quarto com o padre. E o padre teve que resolver a lição. E quem ia atender o padre? E a gente voltou com aquilo. Gente, aquele menino era muito santo. Todo lugar que ele chegava, a gente tinha que puxar ele para as pernas, porque ele saía arrastando do lugar sagrado. Ele queria ficar beijando o pé dos altares, em tudo quanto é lugar. Em cada lugar sagrado que a gente chegava. Muito santinho. Quando a gente voltou, ele foi para a cidade dele, chamou Mãe de Deus em Minas Gerais. Olha o nome da cidade. O pai e a mãe dele, veja como tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. O pai dele queria ser padre. Quando estava no trido de ordenação, o bispo deu como penitência de confissão para ele e conversar com tia Lola. Tia Lola é uma santa do Brasil que 50 anos só se alimentou com a Eucaristia e mais nada. E ele vai na tia Lola e tia Lola diz assim para ele, você não vai ser ordenado, eu vou ligar para o bispo, você nasceu para casar e não para ser padre. Ele se revoltou, só que ele achou que ela não ia ser louca de falar para o bispo. Quando ele chegou no bispo, o bispo cancelou a ordenação dele, porque ela era uma profeta. A mãe dela estava, a mãe dele, depressiva numa clausura, clariciana. Clausura. E a superiora teve uma palavra de sabedoria e disse assim, a tua libertação é ser mãe de família. Eu estou te dispensando da clausura. Achou que era castigo. Os dois se encontraram na revolta, casaram e geraram aquele menino. Ele voltou para casa, seu pai e sua mãe ainda vivos. Ele contou todas as experiências, chamou os vizinhos, fez um grupo de oração até 9 horas da noite. Aí foi dormir. 9 horas da manhã, seu pai saiu ali do sítio onde eles moravam para ir para a cidade. Ele foi se despedir do pai. Perto do meio-dia, a mãe preocupada porque não tinha visto ele sair do quarto desde as 9 horas da noite, quando terminou o grupo de oração. Vai na porta e começa a bater. Pam, pam, pam. Ele estava morto.
Graças a Deus que fui eu, não fui eu. Ele estava morto. E sabe que horas ele morreu? Segundo os estudos, por volta de 9h15, 9h20 da noite. E como é que 9 horas da manhã ele se despediu do pai? Um menino extremamente místico. Quando nós temos o primeiro retiro em Lucas, Deus recolheu uma flor para o céu, a mais santa daqueles que estavam naquele grupo. Então, a cruz não é castigo, ela é oportunidade de salvação. Mas para isso nós temos que entender que a nossa batalha não é contra homens de carne. Jesus vai dizer a um pai aflito por um filho possesso de demônios que o levavam à morte, precipitando nas águas, nos abismos. Marcos capítulo 9, versículo 23. O pai diz: se podes alguma coisa, olha que petulância, ou que fé, para mim isso aqui é fé. Se podes alguma coisa, cura o meu filho. E Jesus disse para o pai imediatamente: tudo é possível para aquele que crê. Jesus foi mais petulante com o pai do que o pai com Jesus. Que Jesus devolveu. Sabe aquele negócio em que você está com a batata quente na mão e você joga para a mão do outro, o outro joga para a tua mão, ficou, aquele joguinho de empurra que Jesus faz com a gente. Jesus falou: nossa, tudo é possível para aquele que crê. E ele olhou para Jesus e falou assim: eu creio. Jesus, teu filho está liberto. E nunca mais aqueles demônios atacaram o filho. Então tudo o que aconteceu até aquele dia, todo o sofrimento daquela família, foi para aquele ato de encontro com Deus, de milagre com Deus, de vida nova em Deus. E é isso que a gente precisa acreditar. Quando Deus chamou esse nosso irmão e o recolheu no céu, foi para que ficasse um sinal concreto que nós precisamos viver sob a luz do Espírito Santo e não sob as trevas do espírito do mal que tente nos convencer com ideologias. E quando eu tive aquela visão da águia e do urubu, eu perguntei: Senhor, o que você quer falar? E ele falou sobre a nação. Ele não disse sobre o Brasil, ele disse a minha nação. Mas eu estava dentro do território do Brasil. Mas muitas pessoas que estavam pelas redes sociais estavam em muitos territórios do mundo, também serve para aquela nação. E Deus disse assim: chegou o tempo da decisão. A minha nação tem o bem e o mal, a vida e a morte, a escravidão e a prisão. O urubu é tudo que tem de... Eu vou falar a palavra que Deus falou. Eu não estou aqui inventando a palavra. É tudo que tem aí de comunismo, de ideologias, de leis de morte. E Deus falou a palavra aborto. Se vocês optarem por isso, o que virá? Só de pensar vocês vão morrer antes. Tipo, sabe aquela imagem que o avião cai e a pessoa morre antes do avião cair porque ela sabe que ela vai morrer. E a angústia é tão grande, eu não sei cientificamente que nome que dá isso, mas ela acaba morrendo antes da queda, antes da destruição. Uma pessoa que se joga de uma altura de um prédio, ela morre antes de cair no chão. Que a pressão é tão grande que quando ela cai na realidade, ela passa que ela morre antes de ter a queda. E o Senhor disse: o que virá para o mundo será tão terrível, para a nação será tão terrível, que vocês só de pensar irão morrer. Desagregação da família, destruição, guerrilhas, fome. Você não terá mais direito do que é teu, do que conquistou com o teu suor. Você não mais terá o direito de ir e vir, e nós já vivemos isso na pandemia. A liberdade de poder servir, não vai mais ter. Agora, se vocês optarem, isso tudo era falando do corpo. Se vocês optarem pela águia, vocês vão ter a liberdade. Eu farei dessa nação um grande levantamento de homens e mulheres que incendiarão o mundo e prepararão o mundo para a minha vinda última. Em breve estarei convosco. Mas lembrem-se disso,
A decisão é minha e é tua. Isso já está lá dentro do livro do Antigo Testamento. No livro de Levítico, Deus fala: eu coloco na tua frente o bem e o mal, você decide. Livro de Números, Deuteronômio. Se você for transcorrendo no Êxodo, se você pegar Samuel, se você pegar Macabeus, isso está muito claro. O povo tinha na mão o direito da decisão do bem e do mal, e aquilo que eles escolhiam era aquilo que eles viveriam, era aquilo que eles passariam a ter nas suas vidas. Não era castigo de Deus, não era ausência de Deus, era decisão tomada. Isso acontece no nosso dia a dia, quando eu tomo a decisão de abandonar a fé, quando eu tomo a decisão de romper com Deus. Agora mesmo essa semana, uma pessoa hiper, super influente estava no grupo de transmissão da Misericórdia, mandou uma mensagem dizendo: tira meu nome, estou rompendo com Deus. Eu nem questionei, eu tirei imediatamente o nome. Algumas horas depois a pessoa me ligou: você também não acredita mais em mim, né? Eu falei: não, você tem a decisão. Se você quer romper com Deus, eu não quero ter comunhão com você. Agora, se você disser para mim que está arrependido, nós retomamos o nosso diálogo agora. A decisão é nossa, e a justiça implica em nós ensinarmos o mundo a invocar, por exemplo, nesse tempo de batalha, o poder das hierarquias dos anjos. A primeira corte que está à nossa disposição é a corte dos serafins. Ao invocar o coro celeste dos serafins, nós precisamos pedir que Jesus nos torne abrasados de uma perfeita caridade. E o que é a perfeita caridade? É viver aquilo que o Padre Carlinhos falava agora há pouco, aquela história que eu contei da África. Se eu vivo de cesta básica, eu tenho que dividir com alguém que tem fome. Uma das maiores obras de caridade do mundo, a maior com certeza, é a comunidade Cotoné na Coreia, onde eu estive já por 3 vezes e sonho estar lá. Aliás, sou terceira ordem da comunidade Cotoné. Como é que começou essa comunidade? Um padre muito simples, que não passava nos estudos. O bispo mandou ele para uma região deserta de guerra, e ele ficou muito revoltado. Antes de ir para lá, para aquele lugar que não tinha ninguém, ele foi até a casa da sua mãe, se despedir da sua mãe. A mãe deu um lanche para ele, porque a viagem de trem nevava muito naquele tempo, ele não ia poder descer, não tinha nem roupa para se aquecer no frio que estaria fora do trem. E ele botou aquele lanche, mas estava muito bravo. Depois de muitas horas ele chegou na região de Cotoné, e quando ele desceu na estação, até o rio estava congelado de tanto frio. E veio um mendigo e disse a ele: dá-me de comer. E ele imediatamente tirou o lanche que a mãe tinha dado e deu ao mendigo. O mendigo sai correndo, naquilo que ele podia correr, porque já estava muito fraco, desce, atravessa o rio deslizando em cima do gelo. E ele pensou: esse mendigo vai jogar o lanche da minha mãe fora, eu vou atrás e vou pegar de volta. E ele vai correndo, desce o rio também. Quando ele chega lá do outro lado, debaixo da ponte, havia um outro mendigo morrendo, que já não podia caminhar. E o que aquele mendigo fez? Pegou o lanche para repartir com aquele que estava morrendo de fome, para que não morresse naquele momento. Não pensou nele. O que ele fez? Levou esse mendigo doente, mais o outro mendigo, para a sua casa. E ali eles começaram a comunidade de Cotoné. Quem era o mendigo que foi pedir o lanche? O mendigo que foi pedir o lanche era alguém que tinha sido prisioneiro de campo de concentração pelos japoneses, e que ali foi maltratado tanto, perdeu a sua memória. E os seus pais eram donos de todas as terras daquela região, e ninguém sabia. Ele foi descarregado ali de volta pelos japoneses, para que morresse na sua terra, pelo menos, que a guerra já tinha terminado. E quando ele voltou lá, e ele é recolhido pelo padre, ele é amado por uma perfeita caridade, ele recupera a memória. E ele diz: eu conheço essas terras eram do meu pai. O padre vai às autoridades, e lá eles são muito justos nisso.
e descobriram a história que verdadeiramente ele era filho único dos seus pais que tinham sido mortos na guerra e que ele tinha direito de todas aquelas terras, e todas aquelas terras se tornaram a maior obra de caridade do mundo. João Paulo II esteve lá, Bento XVI disse que aquilo é a porta de ouro onde Jesus Cristo vai voltar. Papa Francisco esteve lá em visita, passou 3 dias, não visitou 20% dos hospitais, fora todas as obras de caridade que tem nessa comunidade. Quando eu cheguei pela primeira vez em Cotoné, quando foram me buscar, eram 2 religiosas, três sacerdotes, e eles eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E eu me espantei. Os pais só tinham 5 filhos. E quem eram os pais? Eram médicos voluntários que não podiam ter filhos nos hospitais da comunidade de Cotoné e cuidavam da parte de criança. E as crianças abandonadas que chegavam, que não tinham mais ninguém para morrer, esses pais foram adotando até quando puderam, até o 5º. E cada um deles era filho adotivo, e por causa da caridade, do amor do pai e da mãe, se tornaram 2 religiosas e 3 sacerdotes. Mas nós precisamos invocar essa força de combate dos serafins, que nos faz ter uma perfeita caridade com o irmão que sofre, de não pensar em tirar proveito, de levar prazer em tudo, de furar a fila para chegar na frente do outro, de passar o outro para trás só para que eu tenha proveito daquilo que eu estou fazendo, de fazer as coisas, como a gente diz, nos bastidores, para levar vantagem, achando que aquilo é oculto e que nunca será conhecido por ninguém. E a palavra de Deus diz: tudo que você fizer às ocultas será colocado às claras. Não se engane. Então é melhor fazer certo. Segundo o coro dos anjos que nós temos que invocar, o coro dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugir do pecado e procurar a perfeição cristã. Muitos de nós estamos vivendo no pecado. Muito bem, a gente obedece, que a obediência é fruto da ordem. E o almoço é às 14h30, eu vou parar às 14h30, era para ser às 12h30, eles mudaram. Então já vou falar para vocês, não me castiguem por achar que eu estou atrasando o almoço. Estou brincando, às 12h30. Vejam, essa graça de buscarmos fugir do pecado. Tem muita gente que foge para o pecado. Comigo e contigo que viemos para esse final de encontro, as muralhas vão cair por Maria e com São Miguel, todo mal vai desaparecer, mas eu preciso fugir do pecado, não fazer as pazes com o pecado. E aqui vem a primeira arma que eu vou falar de tarde sobre isso. Primeira arma secreta, a confissão. Confesse quantas vezes for preciso. O Papa Francisco tem dito isso. Deus não se cansa de usar de misericórdia. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Ora, a confissão é cura das curas, porque rompe com a raiz do pecado. E falar em raiz do pecado, quanto tempo faz que você não confessa? Quanto tempo faz que você não procura? Ah, mas aquele sacerdote é pecador quanto eu. O que Jesus disse a Santa Faustina? Quando tu vais ao confessionário, não é o padre que está lá, sou eu no padre. Não escolha. A porta da misericórdia que se abrir, usufrua dela. Depois, quero trazer aqui essa graça de lembrar você, terceira saudação, o coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o espírito de uma verdadeira e sincera humildade. Repete comigo: a humildade destrói todos os exércitos, confunde os adversários, aniquila o inimigo. A soberba potencializa o inferno e faz com que os inimigos me devorem. Não fique armado de soberba e de orgulho. Seja humilde, seja humilde. Por isso essa invocação dos tronos nesse tempo da quaresma de São Miguel, ela é muito importante. Hoje as pessoas se escondem, pensam que ser humilde é ter aquela cabecinha torta, as mãozinhas juntas. Ai, nossa, aquela pessoa
E o que as pessoas da minha casa pensam de mim? O que aquelas pessoas que eu não amo pensam de mim? O que aquelas pessoas que eu tramo contra elas, que eu ultrapasso elas, que eu fujo da caridade, que eu fujo da misericórdia para tirar proveito nas costas delas, pensam de mim? Então é preciso ter esse entendimento desta saudação, a humildade, sermos humildes. Sermos humildes, e o humilde não é aquele que diz amém para tudo, mas o humilde é aquele que é capaz de ser, como eu dizia com o Padre Antônio ontem, que se for preciso brigar, por causa da verdade vai brigar. Não faz acepção da verdade. Humildade não é mentir para tirar proveito. Sabe aquela mentirinha desprazerosa, boba, que a gente acha, me dei bem no inferno, me dei bem de dizer assim, atrair os demônios para a minha vida. Ninguém se dá bem com a mentira, seja ela pequena ou grande. Você não precisa falar tudo para todos, isso você não precisa, mas você não pode mentir também, porque se mentir, então silencia, mas não mente. Não deixe este pecado, que tem sido a razão pela qual Satanás tem se fortalecido pelos séculos da humanidade, existir na tua vida. Verdade é verdade, não se pode fazer acepção. Quarta invocação dos anjos para a batalha espiritual. Que o Senhor nos conceda a graça do coro celeste das dominações, que nos faz dominar nossos sentidos e nos corrigir das más paixões. Ora, se eu sei que se eu for naquele lugar eu vou pecar, o que eu tenho que fazer? Não vou lá. Se eu sei que se eu pegar o meu celular naquele lugar eu vou entrar naquela área que vai me destruir, eu não posso pegar. Se eu sei que tem alguém nos meus contatos que é caminho de pecado, se eu deixo aquele contato ali, eu continuo no pecado, porque eu estou me armando para beber o veneno de Satanás. Eu tenho que tirar o contato. Eu digo para as famílias: se o teu marido ou mulher tem uma senha no celular, você já tem um par de chifre na testa. Desculpa. E serve para você, marido. Se a tua mulher tem uma senha que você não conhece, ô chifrudo. Gente, como que eu posso esconder da carne da minha carne algo da minha vida? É essas pequenas atitudes que destroem o império das trevas. Como que eu posso esconder daqueles que me amam a minha miséria, o meu nada? É eles que me farão vencer. A justiça está aqui. Ninguém me ama como aqueles que me aceitam do jeito que eu sou. E ninguém me ama como Deus, por mais que me ame, porque só Deus é capaz de entender quem eu sou. E por isso luta de amor por mim. Essa graça de buscarmos o coro das dominações, para dominar todos os sentidos, todas as paixões. Aquele negócio, hoje o mundo está no caos por causa do isolamento. E Santo Agostinho já dizia: quem se fecha se mata. Diga para então, está lá, está fechado? Vai para a cola. Você já morreu e esqueceu de deitar. Só falta deitar. Não se feche. Busque ajuda. Busque ajuda. Está oprimido. Busque ajuda. Fale com alguém que pode te ajudar. Não vá escondendo. Hoje mesmo eu fui falar com a doutora Sônia. Eu falei para vocês: doutora, pós-Covid eu estou me sentindo às vezes sem força. O que eu faço? Eu tenho que buscar ajuda.
porque daqui a pouco eu já não consigo mais nem me mover, e tudo que eu estou falando para você, eu já não estou vivendo, e se eu não estou vivendo, não tem valor algum. De que adianta eu salvar o mundo e perder a minha vida? Dominar nossos sentidos. Quinta batalha: pedir a intercessão do coro celeste das potestades, para que o Senhor se digne proteger cada um de nós das ciladas e das tentações de Satanás e do demônio. E aqui eu quero lembrar: proteger de cilada e tentação, o demônio nunca vai se aparecer para você contrário aos prazeres que você tem. Desde que seja a maneira de comer, a maneira de vestir, a maneira de estar só com aquelas pessoas que você se sente bem, de ir só nos lugares que você se dá bem. Agora eu não vou mais me contaminar com vírus nenhum, fico dentro de casa. Eu tenho tudo dentro de casa, tudo live. Aproveita, live a mente, live o coração, live a louça, live o chão, live a roupa, live tudo, mas vai para a igreja. Vai para a igreja, vai rezar, vai buscar o contato, para que na purificação, vendo a dor e o sofrimento do irmão, eu encontre razão para lutar para tudo aquilo que é dor e sofrimento comigo. Sexta saudação: o coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair, mas nos livre de todo mal. E se cairmos, temos a certeza de buscá-lo, temos a certeza de ir encontrar, de não desistir de lutar. Sétima saudação: à tarde eu vou entrar nas armas secretas, pedir a intercessão de São Miguel e do coro celeste e dos principados, para que o Senhor encha a nossa alma do Espírito, uma verdadeira e sincera obediência. Fala para o irmão: quem obedece não erra. Quem desobedece, já sabe. Você nem falar, né? Você vai falar? Quer que eu desenhe? Então obedece. Obedece. Por isso que eu digo que o tempo que nós vivemos no mundo, a gente tem que estar alerta das decisões que a gente toma, das escolhas que a gente faz, porque depois você vai ter que obedecer as ordens que serão impostas, as leis da pagania, as leis da heresia, as leis de morte, as leis da desagregação da família. Se eu vou optar por uma ideologia, por um comunismo, se eu vou optar por uma seita demoníaca, por espiritismo, para uma... Se eu vou optar por essas coisas, gente, eu vou ter que obedecer a isso. É da natureza do ser humano também gostar de obedecer. É mais fácil a gente ser mandado do que mandar. Não é verdade? Eu gosto quando tem alguém que me coordena. Eu tenho limite. Eu tenho limite. Eu não gosto de coordenar, eu gosto de ser coordenado. Quanto mais você tiver pessoas que te coordenem, mais você tem setas de fidelidade na obediência. Oitava saudação: invocar os arcanjos, para que eles nos concedam a graça de lutar pelas coisas do alto, de possuir o paraíso, aquilo que Adão e Eva tinham e perderam pela desobediência, porque cederam ao veneno da serpente. Nós não podemos mais cair nessa mesma armadilha. Ora, como diz Paulo na carta aos Gálatas, nós não somos filhos da escrava, nós não somos filhos de Eva, nós somos filhos da livre, nós somos filhos da ave cheia de graça, nós somos filhos de Maria. E aqui eu estou falando isso ultimamente quase em todas as minhas pregações. Eu amo os meus irmãos evangélicos, mas eu imagino a decepção deles quando será grande. Muitos deles chegarão no céu antes que nós, e talvez com uma maioria maior até mesmo do que nós, que temos tudo e não sabemos aproveitar. Mas a dor será tão grande, porque para eles entrar no paraíso, para eles entrar no céu,
eles têm que passar por Maria, que eles tanto rejeitaram. E aí, meu filho, aquilo que eu rejeitei é aquilo que eu preciso passar. Como pode? Como pode rejeitar a mãe do Salvador? Pedir a glória do paraíso é pedir essa arma potente. Maria é uma arma potente. O rosário é uma arma potente a destruir todas as insídias do inferno. A cada Ave Maria que rezamos. Por isso nós precisamos dos arcanjos, porque Miguel, Rafael e Gabriel sabem que a comunhão com Maria, a fidelidade à ordem de Maria é a fidelidade à ordem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por isso tem poder sobre todos os demônios. Miguel tem poder sobre todas as batalhas. Gabriel tem o poder sobre toda a verdade que destrói a mentira. Rafael tem o poder sobre a cura de todas as enfermidades. Virão pestes, o Senhor disse, no mundo, muito piores do que essas que já estão aí, seja de um Covid, de uma varíola do macaco, seja outras que virão. Se preparem. Se preparem. Mas como nós vamos vencer isso? Tendo medo? Não. Ao contrário, o único medo que nós devemos ter é de perder a glória do paraíso, de perder a eternidade. Por isso nós temos que nos agarrar com essas criaturas angelicais, com esses poderes e essas hierarquias dos anjos para vencermos, porque a nossa luta, de São Paulo, não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos imundos, contra as potestades. Nona saudação: invocar o coro de todos os anjos. E aqui eu quero te ensinar algo. Padre Pio dizia que quando ele tinha grandes batalhas, ele pedia que o anjo dele falasse com o anjo das pessoas que podiam ajudá-lo. E imediatamente ele tinha a resposta. Imediatamente ele tinha o livramento. Eu vivi isso quando meu pai estava no hospital. E eu fui para a Terra Santa. E eu entrei na capela do hotel em Jerusalém. E eu fui chorar. Porque quando eu saí da minha cidade para ir para aquela peregrinação, Deus falou: vai que o teu pai não vai morrer. E quando eu desci em Tel Aviv, a notícia era que eu tinha que voltar, porque meu pai tinha poucas horas de vida. Por que me fez vir de lá aqui para voltar? Eu falei: não vou voltar. Não vou voltar. Cheguei no hotel, fui para a capela e comecei a dizer: Senhor, manda teus anjos falar com as pessoas que podem ajudar meu pai nessa situação. Meu pai até hoje tem o peito aberto praticamente. Geralmente uma pessoa que faz cirurgia cardíaca e abre o peito tem 6 estende. Meu pai tem 13. Que ele teve que pôr dobrado. Então meu pai não passa em detector de metal nenhum. Se tiver que passar, só com uma autorização médica. Ele dispara tudo, que passa uma metralhadora, apita tudo quanto é coisa, cheio de aço no peito, e o peito é aberto. O aço não consegue reter o peito dele. Mas eu fui e comecei a pedir. Começou a me ligar bispo, começou a me ligar cardeal, começou a me ligar pessoas do mundo todo. Começou assim em 10 minutos, gente. Era um telefone tocando, aquele WhatsApp que não parava, mensagem de tudo quanto é lado. E eu falei: não quero ver, não quero ver, não quero ver. É meu pai que morreu, não quero ver, não quero ver. De repente, meu irmão falou assim: agora eu não posso, tem que encarar. Meu pai foi recolhido. Não tinha dado 2 horas. Era meu irmão dizendo: o pai, contrariando qualquer diagnóstico médico, vai deixar o UTI em 2 horas. E está vivo até hoje. As pessoas, sem saber o que o meu pai estavam passando, se uniram em oração. E nós não só temos essa comunhão dos nossos anjos que combatem, mas nós podemos invocar o anjo do nosso santo de devoção, para que ele se comunique com o anjo das pessoas que podem nos ajudar a vencer aquela situação, aquele caos, aquela opressão, aquela miséria financeira, aquela fragilidade do pecado. O teu anjo está falando para mim. Você estava com uma alergia e era na sua pele, que você já não sabia mais o que fazer. E o anjo disse: eu intercedi, o anjo te curou, e o Senhor te curou. Quem é essa pessoa? Sou eu. Você está curada. Você está curada em nome de Jesus. Cheiro verde
não gosto. Cheiro Verde é Palmeiras, eu não gosto, não, só milho por isso. Tô brincando. Olha, tá curado. Você também tá curada, né? Deus te curou. Deus te curou. Deus te curou. O anjo teu está me comunicando agora, pela luz do Espírito Santo. Você que estava com uma... eu não sei que nome dá essa doença, mas parecia que dava nó nas suas tripas. Ou foi uma coisa da roça. Ah, essa criança está com nó nas tripas. Não é assim que a mãe dizia lá na roça? A mãe dizia assim, ele está com umas cólicas de atravessada, aquela dor que não tinha remédio, acalma, está com nó nas tripas. Quem é essa pessoa? Ela está curada. Está curada em nome de Jesus. Receba essa graça. Receba esse é o teu anjo que está falando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está me revelando agora. Você que estava pedindo por uma situação do teu filho que não tinha reversão aos olhos do mundo, Deus está mandando o anjo agora lá, e esse caos foi quebrado. Quem é essa pessoa? Pode tomar posse, pode tomar posse, pode tomar posse, pode tomar posse. Quem é a pessoa que chegou aqui com o joelho direito, parece que tinha um prego no seu joelho direito, você não podia, não aguentava mais, não tinha remédio, não tinha exercício, não tinha nada, e nem o médico achava um diagnóstico do teu joelho, você nunca mais vai sentir nada, e é no joelho direito. Quem é essa pessoa? Teu anjo falou com o Espírito Santo e você está curada, em nome de Jesus Cristo. Pode ir a mão, pode ir a mão, pede de novo a mão, pode vir. Tem mais alguém além dela? Tem mais alguém no joelho? Você está curada em nome de Jesus. Essa é a graça da comunicação, de estruturas que estão à nossa disposição, mas não são visíveis aos olhos do mundo, mas visíveis aos olhos de Deus. Certa vez lá na Patagônia, uma criancinha de 3 aninhos acordou sua mãe e disse: mamãe, que eu não posso falar quem é, mamãe, mas isso é verdade, tá? O que eu estou falando para vocês não tem uma palavra de invenção, e aqui dentro tem testemunha disso. Mamãe, acorda. E a mamãe acordou, e a criança da Patagônia olhou para a mamãe e disse: mamãe, você está vendo aquela bola de luz branca ali? E a mamãe falou: não, filho, não estou vendo. Mamãe, olha direito, é uma bola de luz branca, que dentro dela tem uma criança com asas. E a mãe imediatamente começou a chorar, porque entendeu que a criança estava vendo algo que ela não podia ver, mas que a criança podia enxergar os anjos que estavam ali, naquela bola de luz, para combater por aquela causa que eles estavam precisando. E se você vê essa mãe contar isso, você vê o que essa mãe sente, o impacto que ela teve por causa dessa criança de 3 anos, que conseguia ver aquilo que ela com tantas faculdades não consegue ver, porque só é capaz de ver e sentir essas coisas quem tem um coração de criança. Às vezes as pessoas dizem assim, e lá em casa acontece muito isso: meu Deus, Irani, cadê aquele guerreiro da pregação? Cadê aquele valente que parece que é intocável? Eu falei assim: é só na hora da pregação, porque lá eu não consigo ser eu só sou o que Deus quer de mim. Não seja o que você quer ser, seja o que Deus quer de você. Nada mais importante do que isso. Não queira pregar para os outros aquilo que você quer que os outros saibam de você, mas anuncie Deus, porque só Ele pode salvar aqueles que te ouvem. Não queira mostrar para o mundo aquilo que você não está convencido a teu respeito, mas mostre para o mundo aquilo que Deus já te convenceu, quem você é. Você é alguém muito amado por Deus, que Ele permuta reinos por ti, que Ele tem o seu nome gravado na palma da sua mão, que se você fosse a única criatura do mundo, o amor dele não seria maior do que é hoje.